Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Com muita alegria nós estamos começando mais um Bíblia em Casa. Hoje vamos estar em Efésios capítulo 2, amém? Estudando a palavra de Deus, deixando que o Senhor nos capacite, Como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade, amém? Que o Senhor nos dê a sua instrução. O Espírito Santo tem a liberdade de fazer com que essa palavra trabalhe dentro de nós com todo o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos estar orando, colocando esta noite nas mãos do Senhor, clamando para que ele possa estar derramando a sua unção, a sua presença em cada lar, em cada vida. Amém? Vamos estar orando agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós somos teus filhos, somos teus servos e o Senhor nos tem chamado de amigos. O Senhor nos tem, Pai, elevado a uma posição tão especial, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai, da glória do Senhor, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai. Nós te amamos, nós te glorificamos por isso. O Senhor nos deu vida e vida em abundância e por isso nós te glorificamos. Aceita, Senhor Deus, este culto que é o estudo da tua palavra, com cânticos, com oração, meu Deus, para que todo o teu propósito se cumpra na vida de cada um dos amados que estão assistindo este Bíblia em Casa hoje. Alcança todos quantos o Senhor escolheu para abençoar nesta noite. Nós clamamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Nós vamos ter agora então a participação do vice-presidente dos homens da igreja, o nosso amado irmão Leandro, e depois vamos também ouvir o casal Magno e Aline, amém, que estarão adorando ao Senhor ainda antes do estudo da palavra. Então, prepara o teu coração para ser poderosamente abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. No Bíblia em Casa de hoje eu gostaria de ler um trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele começa esse trecho falando que ele estava orando, de joelhos a favor da igreja de Efésios, para que os irmãos de Efésios fossem fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo de Deus, para que eles fossem revestidos no poder de Deus e para que eles conhecessem qual a dimensão exata do amor de Cristo por eles, comprimento, altura, largura, profundidade. O apóstolo Paulo, ele fez questão de detalhar as medidas, das dimensões, para a gente ter uma ideia do tamanho, da grandiosidade e da também necessidade de alcançarmos esse amor de Cristo por nós. E dessa forma sermos fortalecidos e alcançarmos também a plenitude de Deus para as nossas vidas. Amém? Então essa é a minha oração de hoje, para que cada um de nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior, através do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos limpos pela palavra do Senhor e para que a gente também consiga alcançar esse amor grandioso do nosso Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nos dias difíceis, nos dias maus, é difícil nós alcançarmos esse amor de Deus e sentirmos esse amor. Mas precisamos buscar em Deus, buscar na palavra, em oração, para que a gente seja revestido desse poder e desse amor grandioso do nosso Senhor. Amém? Senhor, meu Deus,
Eu oro a Ti nesse momento, Senhor, te agradecendo, te louvando, Senhor, por Sua bondade, grandiosidade, pelo Seu amor para conosco. Senhor, Tu tem sido misericordioso com as nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos dado vitórias, tem nos dado livramento, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas, Pai. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes, Senhor, que não conseguimos alcançar, Senhor, a grandiosidade, a dimensão exata do Teu amor por nós, Pai. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter esse entendimento. Que o Senhor possa renovar o nosso interior, Pai. Possa nos dar alegria, possa nos dar força, Senhor. Unção de fortaleza, meu Deus. Que o Senhor possa nos revestir com todo o poder através do Espírito Santo de Deus. E que esse revestimento esteja sobre toda a sua igreja, Pai. Possamos alcançar a sua plenitude, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O teu propósito, Senhor, para cada um de nós, Senhor. E que possamos estar, Senhor, alicerçados, arraigados, meu Deus, fundamentados, Senhor, no seu amor que lança fora todo medo, Pai. E que a paz que excede todo entendimento possa guardar o nosso coração e a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe o estudo dessa noite. Continue usando o pastor Aldemar, Senhor, para trazer uma palavra, Senhor, um ensino, Senhor, a cada segunda-feira, meu Pai, para que possamos nos edificar cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, os irmãos do Bíblia em Casa. É um prazer estar com os irmãos nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor e aprendermos mais de Sua palavra. Estamos muito felizes em estar participando do culto de hoje, do Bíblia em Casa de hoje. Eu, Magno, juntamente com minha esposa Aline, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Antes, gostaríamos de compartilhar a palavra que se encontra na Epístola de João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A gente sabe que é muito importante, é muito bom esse momento, estamos aprendendo a palavra do Senhor e também estamos num momento de comunhão, devoção ao Senhor. Certa vez perguntaram para um pastor: Pastor, o que é mais importante para o cristão? Buscar a Deus através da palavra ou através da oração? E o pastor respondeu: Meu irmão, o passarinho, o que é mais importante para ele? A asa da esquerda ou a asa da direita? Portanto, da mesma forma, é muito importante para nós que tenhamos uma vida de busca, de oração, de consagração ao Senhor, mas também da mesma forma que tenhamos uma vida de busca pela palavra do Senhor. Como o próprio Cristo fala, examinando as Escrituras todos os dias, buscando ao Senhor através da sua palavra e examinando a sua sã doutrina. Nós iremos louvar o Senhor e que os irmãos possam louvar o Senhor e adorar ao Senhor juntamente com a gente. Amém? Tudo que existe acontece
Aleluia, glória a Deus. Amados, vamos começando então Efésios 2, amém? Verso 1 fala assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que atua neste mundo é o reino das trevas, né? Satanás e os demônios. E nós estávamos indo de acordo com esse mundo mortos. Morte aqui no caso não é uma morte física ainda, né? Quando Adão peca, ele traz a morte espiritual, né? E junto com isso veio também o morrer físico, mas a morte, no sentido da palavra de Deus, é o afastamento de Deus, né? A Bíblia diz lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E então, por causa do pecado, então houve uma separação de Deus. Imagina você ficar separado de Deus durante alguns minutos, né? O sofrimento, né? Vamos dizer assim, a morte eterna, né? A morte no sentido mais profundo, né? Você estar afastado de Deus. Imagina agora que isso não acabe, né? Você está sempre longe de Deus. Você não tem nunca mais comunhão com o Pai. Aqui na terra, ainda que o homem se afaste de Deus, Mateus 5 diz que ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Mas o que Paulo está falando aqui, que nós estávamos mortos, significa que nós estávamos conscientemente, deliberadamente, por nossa iniciativa, nos afastando de Deus, né? Seguindo o curso do mundo, o curso de Satanás e dos demônios. O texto de Colossenses 2, 13 a 15, ele nos traz uma visão exatamente igual, né? Sobre o que aconteceu conosco. Diz aqui, Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando, ou seja, tirando das mãos, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, conforme a gente disse, Efésios resume várias cartas de Paulo, né? Romanos 5,17 fala também sobre a morte que começou lá no Jardim do Éden, sobre o homem, né? E a gente vê que essa morte, na verdade, foi o afastamento de Deus. Mas que o próprio Deus, se tornando homem, propiciou o caminho de volta, né? Aqui no verso 3 de Efésios 2, ele continua: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Né? A gente vê aqui essa palavra, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Né? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Né? Se nós pegamos
outra carta de Paulo, Romanos, e vamos no capítulo 6, vamos fazer uma viagem aqui pelas epístolas paulinas, Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? A morte de Cristo nos dá vida, né? Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o nosso velho homem morre com Cristo e depois ressuscitamos com Cristo também. Vamos ver aqui. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, ele está dizendo aqui que nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, porque juntamente com Cristo. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também, em Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos agora novas criaturas, amém? O poder da cruz, né? O poder do sangue de Jesus na cruz, que nos faz agora novas criaturas, amém? Isso é o que ele nos deu. Triunfando, nos perdoou, né? Efésios, ele mencionou aqui que nós fomos perdoados, né? No versículo 6 de Colossenses, de Efésios, capítulo 2, vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 6 agora, vamos lá. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Novamente a gente vê, o que está dito em Romanos está dito em Efésios, né? Por isso é tão importante estudar Efésios, para nós entendermos todos os escritos do Novo Testamento, é muito importante. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, né? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não adianta você fazer por onde merecer a salvação, né? Mas é porque ele te dá esse presente, é graça, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Efésios 2 começa nos dando uma informação preciosa sobre a nossa salvação. Estado de mortos em Jesus, na cruz, nós temos a oportunidade de nos ver livres do corpo do pecado e agora nascer com o corpo ressuscitado em Cristo. Tudo isso espiritualmente. Na identificação com Jesus na cruz, nós recebemos a vida e a vida em abundância, né? Mas interessante, ele termina aqui agora dando um gancho para falar sobre as obras, né? Ele diz, não são as obras que nos salvam. Nós não somos salvos pelo que fazemos para Deus, né? Seria impossível que nós conseguíssemos fazer só coisas boas, nenhum de nós fez isso, né? Romanos 3 fala, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, na verdade, é pela graça que nós somos salvos, né? E ele aqui deixa bem claro isso. Mas ele fala que Deus nos preparou para que andássemos nessas obras. Então, as obras, no caso, guardar a lei de Deus, significa agradar a Deus, é cumprir o propósito dele, né? Gálatas 3, 24 e 25 fala, de maneira que a lei de Deus, o que ele diz que é bom, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, os mandamentos de Deus, eles servem para nos dar o rumo, né? E eu queria, irmãos, que nós entendêssemos aqui uma coisa que é fundamental para nós lermos o Novo Testamento de forma a entender aquilo que está sendo dito, aquilo que foi escrito pelo Espírito Santo, amém? Existem
atualmente ainda judeus que se convertem a Jesus e que então são chamados judeus messiânicos. Judeus messiânicos. Naquele tempo, a maior parte da igreja era constituída de judeus convertidos, ou seja, judeus messiânicos, que tinham recebido Jesus como o Messias, né? E eles, hoje em dia, se você ouve as pregações deles, eles são irmãos nossos em Cristo, né? Vamos para o mesmo céu, vamos estar juntos, não vai haver, nós vamos ver aqui em Efésios mesmo, o Espírito Santo falando através de Paulo que não há mais separação entre judeus e não judeus, mas lá no céu vamos estar juntos. No entanto, eles colocam uma coisa que está sendo dita aqui, que a lei de Deus funciona como aio, ou seja, mostra o caminho, né? Mostra o caminho. Eles dizem que os mandamentos do Velho Testamento, os mandamentos do Novo Testamento, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela tem como propósito servir como placas na estrada que mostram o caminho que leva à realização da vontade de Deus. Amém? Os judeus messiânicos, tanto hoje como no princípio, acredita e guarda a doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. Então, se você ouve hoje de um judeu messiânico, você vai ouvir isso. Agora, eles dizem bem claramente o seguinte, que você não deve desejar ser um judeu messiânico. Você é um gentio salvo, né? Você recebeu diretamente a graça de Deus na sua vida, né? Então, não faz sentido que você queira ser judeu. Aos olhos deles é engraçado que as pessoas queiram se dizer praticantes do judaísmo de alguma forma, né? Alguns gostam de fazer coisas judaizantes. Isso não é o que Deus planejou, né? Em 1 Coríntios 7, 24, Paulo fala: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, né? Então ele deixa bem claro nos versos anteriores, isso em 1 Coríntios 7, ele fala que você foi chamado sendo judeu, continue sendo judeu, você foi chamado sendo gentio, continue sendo gentio. O que faz a diferença não é isso, o que faz a diferença é Jesus, amém? Mas, irmãos, a igreja era formada por esses dois grupos, e nós vamos entender o que está sendo dito na carta aos Efésios, e isso vai nos ajudar muito a entender o restante do Novo Testamento. Que Paulo recebe a missão de ser apóstolo dos gentios, né? Pedro, por exemplo, foi escolhido apóstolo dos judeus, né? Então, em Gálatas 2, 7 a 8, fala assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o evangelho da incircuncisão significa os não circuncidados, os não judeus, me fora confiado a Paulo, né? Como a Pedro o da circuncisão, ou seja, o dos judeus, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, do judaísmo, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, Paulo diz: eu sou apóstolo aos gentios, Pedro, apóstolo para os judeus. E havia na igreja esses dois grupos que se entendiam muito bem, amém? Não importa a origem de onde você veio, Jesus nos torna um só corpo. E é isso que Efésios vai enfatizar daqui para frente, amém? Pedro, por exemplo, considerava os escritos de Paulo como santos, escrituras sagradas, né? Eu não vou ler o texto que já mencionei de uma vez passada, mas 2 Pedro 3, 15 a 16, ele fala: quem não guarda o que o Espírito Santo falou através de Paulo é tão pecador quanto quem não guarda os escritos do Velho Testamento, porque Paulo foi usado pelo Espírito Santo, ou seja, Pedro reconhece esse apostolado aos gentios na vida de Paulo. Os judeus messiânicos tinham, por exemplo, Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, e a gente vê que eles mantinham algumas práticas do judaísmo, né, como os judeus messiânicos de hoje, né, não mais o sacrifício, não era mais necessário o sacrifício, porque Jesus já tinha feito o sacrifício completo, amém? Jesus veio não para abrogar a lei, não para negar a lei, mas veio para cumpri-la, né? Ele disse isso. Então, ele já cumpriu, ou seja, ele completou a lei, né? Mas se você pega Atos 21, só para ilustrar o que eu estou dizendo, irmãos, Atos 21, você vai entender uma coisa importante aqui.
Atos 21, um texto que para muita gente fica estranho mencionar, mas você vai entender o contexto disso, né? Atos, capítulo 21, dos versículos 17 a 26. Aqui Paulo volta para Jerusalém, né? E ele fala: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou-lhes em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Né? São zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles. Na verdade, então, havia na igreja de Jerusalém o hábito de guardar a lei, isso por parte dos judeus salvos, amém? Eles guardavam não mais o sacrifício, né? Mas, no entanto, presta atenção, o que eles escrevem para os gentios, lá em Atos 15, quando a igreja se reúne para tratar do assunto relacionado à conversão dos gentios. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem e passem bem. Ou seja, não houve o mandamento de guardarem a lei de Moisés como a circuncisão, de forma alguma, né? Então Paulo deixa bem claro que haviam na igreja os da circuncisão, ou seja, os que eram judeus, como os da incircuncisão, que eram gentios. Amém? Mas toda a lei de Deus nos é útil. A gente pode ver os 10 mandamentos, né? Formas como Deus ensina o povo, como deve agir, como deve se comportar para agradar a Deus. Então, isso é o que se ensinou. A gente vai entender um pouco mais na medida em que for lendo Efésios, a gente vai entendendo o relacionamento entre esses dois grupos na igreja. Mas já fica na sua mente isso. Colossenses 4, 10 a 11, Paulo diz que só Marcos e um outro irmão chamado Jesus também, mas não era o Jesus Cristo, também é um irmão chamado Jesus. Vamos ler para você entender. Colossenses, Filipenses, Colossenses. Só esses 2 irmãos eram judeus salvos e estavam com ele. Todos os demais eram gentios, né? Então vamos ver aqui Colossenses 4, 10 a 11. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé, o nosso conhecido Marcos. A respeito dele, vocês já receberam instrução. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Então, os únicos da circuncisão que ainda estavam com Paulo eram Marcos, né, primo de Barnabé e autor do Evangelho de Marcos, e Jesus o Justo, que era um irmão salvo, um judeu messiânico. Amém? Todos os outros eram gentios salvos. Lucas, por exemplo, era um gentio salvo, né? Ele não era judeu de nascimento. E a gente vê que Deus usa a todos para a glorificação do seu nome. Amém?
Então, irmãos, veja bem, o que é que ele está dizendo aqui? Quando começa o versículo 11 de Efésios 2. Agora, depois de toda essa preparação para nós entendermos, vamos caminhando. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Ele está falando para os habitantes de Éfeso, que eram gentios, né? Eram da Ásia, eles não eram judeus. Eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Ou seja, vocês não são circuncidados como judeus, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A verdade é essa, é que aqueles que não tinham o Velho Testamento não conheciam nada de Deus, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Amém? De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né? Normalmente a gente é inimigo, a gente tem uma rixa com pessoas diferentes. E ali no caso, Jesus acabou com essa parede de separação entre judeus e gentios, né? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Ou seja, já não há mais aquele rigor de você fazer, cumprir as leis, né? Não é por aí que você é salvo. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Tanto os gentios quanto os judeus precisavam receber Jesus, né? Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O Espírito é o mesmo, né? Mas mais à frente, lá em Efésios 4, ele fala um só Espírito, né? Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? A pedra fundamental é Jesus. O edifício todo que cresce tem judeus, tem não judeus, mas é um só edifício. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, maravilhoso, né? Maravilhoso que Paulo deixa bem claro, aqui o Espírito Santo, através de Paulo, deixa bem claro que já não há mais separação entre judeus e gentios, né? Mas como lemos lá em 1 Coríntios 7, 24, cada um permaneça diante de Deus como foi chamado. Você foi chamado sendo judeu, permaneça judeu. Se você foi chamado sendo gentio, fique gentio. Agora, o judeu que quiser ser salvo pela lei de Moisés, ele não vai conseguir, porque não é cumprindo a lei que ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo, conforme diz aqui, pela cruz de Cristo. Quem anunciou a paz aos que estavam longe, nós gentios, e aos que estavam perto, que eram os judeus, foi Jesus. E foi pela cruz e foi pela ação do Espírito Santo que nós fomos feitos um só povo. Então, não há mais lugar de separação, né? Muitas vezes nós ainda carregamos isso, né? Paulo foi chamado por Deus com um ministério muito especial. Ele está unindo, né, a igreja, né? Veja bem, você muitas vezes cria separação com irmãos por diferenças doutrinárias muito pequenas, né? Um irmão guarda um mandamento de uma forma, outro guarda de outro. Um batiza de um jeito, outro batiza de outro. Um toma ceia de um jeito, outro toma ceia de outro. Mas está todo mundo obedecendo a Deus. E ninguém é salvo pelo que faz, né? Está bem claro que não é o que você faz que te salva, né? Você é salvo pela graça, né? Lemos lá, porque pela graça vocês são salvos, né? Graça é o quê? É um favor imerecido, é um presente de Deus, mediante a fé. E isto não vem de vós. Eu estou em Efésios 2:8, de volta aqui.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mensagem para os judeus, né? Mas também para os gentios. Quantas vezes nós, gentios, acreditamos que vamos fazer por onde, né, merecer o favor de Deus? Isso não é o que está sendo dito na palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, né? A superabundante graça, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Paulo se diz o menor dos apóstolos, porque ele foi o que mais obras ruins praticou. No entanto, salvo se tornou o grande apóstolo aos gentios. Você talvez tenha praticado muitas coisas ruins e acha, não, eu não tenho chance de ser perdoado por isso que eu fiz. Você não está entendendo nada. A palavra de Deus deixa bem claro que não é pelo que você faz, é pela fé na cruz de Cristo. Nele você morre para o velho homem, ressuscita para o novo homem. Você que está morto espiritualmente, renasce espiritualmente. Você se torna uma nova criatura. Aleluias! E o perdão do Senhor se manifesta na sua vida, hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos estar, irmãos, orando. Nós fizemos um estudo rápido sobre Efésios 2, mencionamos sobre a salvação pela graça e mencionamos sobre a diferença entre judeus e gentios diante do Senhor, que acaba assim que a pessoa se converte. Amém? Assim que você aceita Jesus, não tem mais diferença, né? Seja lá você presbiteriano, metodista, pentecostal, tradicional, judeu, messiânico, gentio, seja o que você for, quando Jesus entra na sua vida, você se torna parte de um único corpo, né? Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, lá em Efésios 4, vamos dar uma palhinha já aqui. Efésios 4, 5, ele fala, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é o da cruz, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluias! Se você não sente a presença do Senhor na sua vida, é agora que você vai aceitá-lo e vai receber essa presença. Não deixe para um segundo à frente, faça isso agora. Mas se você já sente a presença do Senhor, deixa essa sensação maravilhosa de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, inundar a sua vida, amém? Você foi feito um na igreja. As bênçãos dadas a Abraão no Velho Testamento são todas tuas. Todas as promessas do Velho Testamento para o povo judeu são todas tuas também, amém? Paulo diz, tudo é vosso, amém? Nós temos todas as promessas do Velho e do Novo Testamento, todas para você e para mim, porque nós somos um em Cristo, amém? Fomos unidos num corpo. Glória a Deus por isso. Nós vamos estar agora, então, encerrando com uma oração e mais à frente estaremos dando a bênção apostólica. Agora, esteja adorando ao Senhor de todo o seu coração, porque é maravilhoso o fato de que o inimigo foi despojado de você e você agora é nova criatura e você agora tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Então vamos agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício maravilhoso, porque o Senhor veio, deu a vida, ressuscitou, está vivo e vivo em nós. Aleluias! O Espírito Santo, Senhor, em nós, ó Pai, nos reaviva a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, visita cada lar agora, Senhor. Se há alguém, Pai, precisando sentir o toque da Tua presença, seja esse o momento em que abra o seu coração para ser tocado pelo Senhor e possa experimentar um avivamento do Senhor, Pai, transformando a sua alma, Pai, transformando o seu coração, transformando o seu corpo, transformando a sua vida, porque nós fomos feitos nova criatura. E nós, como igreja, nós te adoramos, porque somos um único corpo. Tu és o Senhor de todos nós e age por meio de todos nós. Nós te amamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Adore o Senhor de todo o seu coração, todo o tempo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado
Assim falou Jesus. Olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Glória a Deus cuida de nós. Aleluia! Amém, aleluia, irmãos. Amém. Mesmo aqui sem a ajuda do André, nós conseguimos. Amém. E, na verdade, a mensagem da palavra ela é muito forte. A gente sente no dia a dia o cuidado de Deus em cada detalhezinho que Ele faz, né? Jesus. A chuva para na hora que você precisa ir na rua e depois volta a chover quando você já chegou em casa. E Aleluia. detalhe por detalhe, o Senhor mostra o seu amor Amém. por você e por mim. Vamos fazer uma oração para encerrar o Bíblia em Casa com muita gratidão no nosso coração hoje. Amém. Querido Senhor Jesus, nós te amamos, nós te agradecemos pelo teu infinito amor e poder, Aleluia, Jesus. por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais fazer. Nós somos gratos ao Senhor e queremos colocar a nossa vida em teu altar para a glorificação do teu nome, Senhor Deus. Abençoa as famílias, Pai, abençoa a vida, Pai, de cada um dos teus Aleluia. servos que está ouvindo este Bíblia em Casa, Senhor Deus, e seja multiplicado, Pai, o teu ministério, a tua bênção na vida de cada um deles, Amém, Jesus. para a glorificação do teu nome, Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Aleluia. Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória Até a a próxima Deus. segunda-feira, se o Senhor permitir. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém.